Oi, bebês! Biologia E, aula 15. Terceira lei de Morgan, linkage ou ligação fatorial. Nesse primeiro slide, essa primeira imagem é o do crossing over. E o crossing over é super mega power blaster importante porque ele promove a variabilidade genética. E a variabilidade genética é importante porque gera indivíduos mais aptos a sobreviver no meio. Esse sujeito fofinho aí no centro é Morgan, também importante dentro da genética. Para a gente poder entender ligação fatorial, a gente tem que lembrar de segunda lei de Mendel ou segregação independente. Então, eu tenho esse indivíduo aí, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, ele é dihíbrido. Os dois pares são heterozigóticos. Então, perceba, o Azão está num cromossomo, o Azinho está em outro, o Bezão num cromossomo, o Bezinho em outro. Então, eles estão separados. E quando acontece a meiose, ocorre a formação de 4 gametas, numa proporção de 25% de azão-bezão, 25% de azão-bezinho, 25% de azinho-bezão, 25% de azinho-bezinho. Agora, o que acontece na terceira lei? Existem genes ligados no mesmo cromossomo. Então, eu posso ter isso de forma completa ou total, quando não há crossing over, ou posso ter o parcial e incompleto quando há o crossing over. Então, aqui vamos ver a ligação completa ou total. Olha lá o sujeito azão, azinho, bezão, bezinho. Ele é dihíbrido, como na segunda lei. Porém, eles estão ligados. Dá uma olhada na imagem superior direita. O azão está no mesmo cromossomo que o bezão. O azinho está no mesmo cromossomo que o bezinho. Então, quando acontecer a separação, eu vou ter 2 tipos de gameta. 50% dos gametas serão azão-bezão e 50% dos gametas serão azinho-bezinho. Então, aqui eu tenho uma ligação completa ou total. Não há crossing over. Agora, o que acontece aqui? Eu estou mostrando para você o azão ligado a bezão, o azinho ligado a bezinho, duplica-se o azão-bezão, azinho-bezinho, azinho-bezinho, e quando separo, eu vou ter a formação de 4 gametas. Só que 2 deles, 50% azão-bezão, e 2 deles, azinho-bezinho, 50% de azinho-bezinho. Então, eles estão ligados, azão está no mesmo cromossomo que o bezão, azinho está no mesmo cromossomo que o bezinho, mas não há o crossing over. Aqui, na incompleta ou parcial, há o crossing over. Perceba o cara de híbrido. Azão, azinho, bezão, bezinho. Lembrando, de híbrido, os 2 pares são heterozigóticos. Olha lá, o azão está com bezão, o azinho está com bezinho, mas há uma troca de perninhas, há uma permutação. Fica o gameta azão-bezão, o gameta azinho-bezinho, mas há uma troca. O azão passa a estar ligado ao bezinho e o azinho passa a estar ligado ao bezão. Então, houve o crossing over, houve a formação de 4 gametas. Então, o que acontece isso? Quanto maior a distância entre os genes, maior será a taxa de recombinação. Até tem uma figura mostrando isso para você. Então, eu tenho o azão-bezão e o azinho-bezinho, duplica-se o azão-bezão, o azinho-bezinho, azinho-bezinho, e aí ocorre o crossing over, que é a troca entre os cromossomos que estão um ao lado do outro. Então, olha só o que acontece. Eu posso ter o azão ligado ao bezão, o azinho ligado ao bezinho. Essa posição é o que a gente chama de posição cis. E olha como é a representação do dihíbrido, o azão, azinho, bezão, bezinho. É o azão, bezão, traço, azinho, bezinho. Aqui nós temos que lembrar o seguinte, quando eu tenho a posição cis, os gametas azão, bezão e azinho, bezinho, eles estão em maior número, eles estão em maior porcentagem. Ou os indivíduos, azão, azinho, bezão, bezinho, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Se eles estiverem em maior número e maior porcentagem, a posição é cis. E olha a representação aí, azão, bezão, barra, azinho, bezinho. Beleza? Aqui a gente vai ver a posição trans. Aqui é de híbrido também. Azão, azinho, bezão, bezinho. Mas olha lá na imagem superior direita. O azão está ligado a um recessivo, a um bezinho. O azinho está ligado ao dominante, bezão. E eu posso representar isso, azão, bezinho, traço, azinho, bezão. Aqui, os gametas azão, bezão e azinho, bezinho, eles estão em menor número. E os indivíduos azão, azinho, bezão, bezinho, azinho, azinho, bezinho, bezinho, eles estão em menor número. Então, olha como eu represento a posição trans. Então, lembrando, posição cis,
azão, bezão, azinho, bezinho. Posição trans, azão, bezinho, azinho, bezão. Beleza? Aqui é um resumo sobre os três, a segregação independente com 4 tipos de gametas na mesma proporção, 25% de azão bezão, 25% de azão bezinho, 25% de azinho bezão, 25% de azinho bezinho. Com crossing, 4 tipos de gametas também, azão bezão, azão bezinho, azinho bezinho, mas em proporções diferentes. E sem o crossing, eu tenho 2 gametas, 50% azão bezão, 50% azinho. Então, vamos ao primeiro videocício, para você ver como não é difícil resolver isso. E esse exercício tem lá naquela apostilinha Pink Dink Do. Então, ele fala assim, ó, os genes azinho e bezinho encontram-se no mesmo cromossomo, sendo a distância entre eles de 17 unidades. Eu posso usar a distância com 17 unidades, 17 morganídeos, 17 UR, que é a unidade de recombinação, ou 17 centimorgans, em homenagem a Morgan. Tá? Então, ele fala assim, qual a frequência do gameta azão-bezão formado por indivíduo azão-bezão barra azinho-bezinho? Perceba, o azão está com bezão e o azinho está com bezinho. E isso me diz que a posição é cis. Se a posição é cis, azão-bezão e azinho-bezinho vão estar em maior porcentagem. Então, se eu tenho 17 unidades, e eu sei que a distância é igual à taxa de permutação, então a taxa de permutação é de 17%. Como eu tenho 2 gametas recombinantes, o azão bezinho e o azinho bezão, eu tenho que dividir esse 17 por 2. Então, perceba ali embaixo os gametas. Azão bezinho, azinho bezão, 8,5% para cada um. O que falta para 50 em 8,5 é 41,5. Então, perceba, ó, azão bezão e azinho bezinho, 41,5%. Eles estão em maior porcentagem, então a posição é cis, beleza? O nosso próximo exercício, videocício, é o cruzamento entre um indivíduo de híbrido e um duplo recessivo. Isso aí é um retrocruzamento ou cruzamento teste muito comum em terceira lei de Morgan. Então, olha o que ele fez. Quando ele cruzou de híbrido, azão, azinho, bezão, bezinho, e um indivíduo azinho, azinho, bezinho, bezinho, ele obteve 2,5% de azão, azinho, bezão, bezinho, 47,5% de azão, azinho, bezinho, bezinho, 47,5% de azinho, azinho, bezão, bezinho e 2,5% de azinho, azinho, bezinho, bezinho. Olha isso! Os indivíduos azão, azinho, bezão, bezinho e azinho, azinho, bezinho, bezinho, eles estão em menor porcentagem. Se eles estão em menor porcentagem, a posição é trans. Então, dá uma olhada lá, ó. Posição trans, porque esses 2 indivíduos estão em menor porcentagem. Ele pergunta na letra A, qual a taxa de permutação? É só você somar as 2 menores taxas. 2,5 mais 2,5, 5%. Essa é a taxa de permutação. Como eu sei que a distância é igual à taxa de permutação e a taxa de permutação que eu achei é de 5%, a distância é de 5 unidades, 5R ou 5 morganídeos. Beleza? Viu como não é difícil isso? Não se esqueça que eu amo vocês, tô morrendo de saudades, muito empenho, muita disciplina. Beijo no coração de vocês.